Em importantíssimo precedente do STJ, foi firmado entendimento sobre a extensão da coisa julgada em ações coletivas promovidas por sindicatos. É um tema que, volta e meia, a jurisprudência está analisando. A gente vai ver aqui que já tem outros temas do STF, inclusive sobre a questão. Vamos lá para as normas em discussão. A gente tem a Constituição Federal, que prevê, né, a liberdade de associação profissional ou sindical, com a previsão de que o sindicato defende os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais, né? Temos aqui também o Código Civil, que trata sobre o conceito de domicílio necessário, no sentido então de que é domicílio do servidor público o lugar em que ele exerce permanentemente suas funções. Temos também o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a coisa julgada ultra partes em ações coletivas propostas por sindicatos, né, por entidades de classe, que são aquelas ações que tratam sobre direitos individuais homogêneos, né? Mas a norma que gera maior discussão nesse caso aqui é o artigo 2º-A da Lei 9494/97, que dispõe que a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa na defesa dos interesses e direitos dos seus associados abrangerá apenas os substituídos que tenham na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. Então, aqui, essa disposição restringe os efeitos subjetivos da coisa julgada para aqueles que são filiados a uma entidade associativa na data da distribuição da ação e apenas os que são domiciliados dentro da competência territorial do órgão julgador, né? E por isso mesmo que se exige, no parágrafo único, que a inicial venha acompanhada da lista de todos que são filiados à entidade associativa. E a grande discussão é se essa norma aqui se aplica também aos sindicatos, porque aqui fala em entidade associativa, né? A gente já tem algumas súmulas, né, na jurisprudência sobre isso. A súmula 629 fala que a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe de autorização destes. O tema 823 do STF diz que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Então, aqui o STF já deixou claro que os sindicatos atuam em substituição processual. Portanto, é uma ampla legitimidade, inclusive independe da autorização dos substituídos, certo? No tema 499 do STF, também já foi estabelecido que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil, na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. Ou seja, que o STF faz uma distinção entre sindicato e associações para dispor que o artigo 2º-A da Lei 9494 se aplica apenas às associações. E a gente vai ver que é exatamente isso que o STJ está decidindo desse novo tema que foi julgado agora, certo? Então, o que é que a gente tem a partir do que já foi exposto aqui? Os sindicatos, eles atuam como substitutos processuais, portanto, com ampla legitimidade, tanto no processo de conhecimento quanto no cumprimento de sentença, né? E, por outro lado, o STJ agora estabeleceu que o limite subjetivo aqui da coisa julgada não vai ser na lista de filiados, até porque sequer depende de a pessoa estar filiada ao sindicato para se beneficiar dos efeitos da coisa julgada. Então, o que é mais importante é a questão da unicidade sindical, que é previsto na Constituição Federal, que o sindicato representa todas as pessoas daquela categoria que estejam filiados ou não. Portanto, todos aqueles que estejam dentro da base territorial do sindicato, conforme seu registro sindical,
serão beneficiados pela coisa julgada estabelecida na ação coletiva, certo? E se você chegou até aqui, peço que considere se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. É muito importante esse ato de apoio para auxiliar o crescimento do canal e difundir mais esse conteúdo para mais pessoas, né? E então a gente tem a nova tese fixada, que é a de que a eficácia do título judicial resultante da ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional, filiados ou não, com domicílio necessário na base territorial da entidade sindical autora e aqueles em exercício provisório ou em missão em outra localidade. Então a gente tem um seguinte resumo quanto à situação das ações coletivas promovidas por sindicatos. Primeiro, alcança não filiados, certo? Portanto, não é necessária a lista de filiados ao tempo do ajuizamento. Também é dispensada a autorização dos filiados para o ajuizamento da ação. Temos também o limite territorial agora na base territorial do sindicato, e aí tem que ser visto o registro sindical para ver qual é a sua base territorial. E a gente sabe que a Constituição não permite uma base territorial inferior à área de um município, né? E temos aqui a questão do domicílio necessário. Então, se uma pessoa, servidor público, está trabalhando em outro estado provisoriamente ou em outra base territorial provisoriamente, isso é irrelevante. O que determina se ele está sendo representado ou não por determinado sindicato é a sua lotação, ou seja, onde ele tem uma lotação permanente, certo? Então, se ele está provisoriamente em outro estado, aí isso não é considerado para fins de substituição processual, né? E isso tudo aqui não se aplica às entidades associativas, porque elas têm, como eu já disse, um tema do STF que diz que se aplica a elas o artigo 2º-A da Lei 9494 de 97. Então, a gente tem a seguinte tabela aqui comparativa, né? Nas associações, elas representam apenas os associados, né? Já nos sindicatos, há a substituição processual, né? Com a ampla legitimidade deles. A fundamentação legal é distinta, como vocês veem aqui. E como eu já disse, em ações de associações é exigida a lista de filiados. Nas ações, isso eu estou falando de ações contra a fazenda pública, né? Porque o artigo 2º-A da Lei 9494 fala de ações contra a fazenda pública. Já para os sindicatos é dispensada a lista de filiados quando da propositura da ação. E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Mais uma vez, considerem se inscrever no canal e clicar no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.